Fala pessoal, começando mais um vídeo aí. Hoje a gente vai falar sobre laços e condicionais, beleza? Então vamos lá. Eu já criei a nossa classezinha aqui, laços. O nome da classe tá só laços, mas a gente vai trabalhar com laços e condicionais, beleza? São as duas coisas que a gente vai ver hoje. Então vamos lá. Existem alguns momentos na programação que a gente quer repetir o mesmo processo várias vezes por qualquer motivo que seja, até que alguma coisa aconteça e esse processo vai parar. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma vitamina, você coloca lá os ingredientes dentro do pote do liquidificador, liga o liquidificador e o liquidificador ele tem que ficar lá, repetindo o processo de girar as hélices até que você desligue. Ou seja, enquanto o botão de ligar estiver ligado, as hélices vão girar até que até que você desliga o botão, aí elas param de girar, entendeu? Esse exemplo do liquidificador foi aleatório, mas ele vai funcionar perfeito pra gente explicar o seguinte. Percebam pra vocês verem. Vocês giram o botão de ligar do liquidificador e, enquanto ligado, girar. Desligado, para de girar. Tem uma condicional na programação que ela se chama while. While em português, enquanto. Ou seja, como que a gente usa um while aqui, por exemplo? Vamos supor que a gente tem um array aqui de inteiros com os seguintes elementos. E aí a gente vai... Eu vou colocar esse como 10. E aí a gente quer printar esses elementos. Se eu vier aqui... E só colocar o array aqui, vamos ver o que vai dar. Ele vai printar o código, vamos colocar assim, ó. Esse é o código do objeto array que a gente criou agora, beleza? Se eu pegar e fizer um array 2 aqui, esse array 2, ele é exatamente igual ao nosso array 1, só que o código de identificação do array 2 ele vai ser diferente do código do array 1, porque afinal são objetos diferentes, entendeu? Eu tô chamando aqui de objeto, mas muito mais para frente a gente vai ver que o conceito de objeto do ponto de vista de salvar coisas é diferente do conceito de objeto no sentido de desenvolver um código, entendeu? São objetos diferentes. Então, por isso que não dá pra gente só botar o nosso array aqui e ele vai aparecer os valores. Não dá. Por quê? Porque o array simples assim, né? O array simples no Java, ele não tem uma função toString, por exemplo. Se ele não tem uma função toString, ele realmente não vai conseguir ser transformado em string, entendeu? Então, como que a gente faz para a gente printar esse array? A gente pode usar um laço, por exemplo. Então, qual laço que a gente vai usar aqui, ó? For. Como que funciona o laço de for? Ah, não, eu vou explicar o while primeiro. Foi mal. Aí tá, ó. Como que funciona o laço de while? A gente sabe que o nosso array ele tem um tamanho, né? O tamanho do array ele é ligado ao tanto de elementos que o nosso array tem. O nosso array ele tem 10 elementos, né? É isso mesmo. Ele tem 10 elementos. Se ele tem 10 elementos, o tamanho do nosso array é 10, entendeu? Só que em programação, os arrays eles são contados a partir do zero. Então, você vai ter a primeira posição do array é a 0, a segunda posição do array é a 1, e assim sucessivamente adicionando 1 para cada posição.
Se a primeira posição é zero e o valor é um, tipo, na verdade não importa qual valor vai estar aqui, podia ser 11, a posição aqui vai continuar sendo zero, entendeu? Por isso que eu criei esse i0 aqui, ó. I é no sentido de index, que é, né, índice. Só que você podia colocar aqui, sei lá, pos. A gente podia usar a posição, a gente podia usar a gente pode usar qualquer coisa, qualquer nome para dar para os nossos índices, mas é convencional usar i, j, pos, assim, mas vocês podem dar o nome que vocês quiserem para qualquer variável. Aqui, por exemplo, ar de array, mas eu podia colocar, tipo, isso aqui é o nome da minha variável. Entendeu? Não importa. Então, tipo, importa. Usem as convenções. Ar para arrays. Se for um sistema sim, beleza? Tipo, isso aqui que eu tô fazendo, explicar um pequeno bloquinho de código que não vai ser usado em lugar nenhum, você pode usar ar. Mas, tipo, se isso aqui fosse identificação de cliente, coloca, tipo, client IDs, IDs dos clientes, coisas sugestivas. Mas, enfim, a gente tem a nossa posição aqui, a nossa primeira posição, que vai ser zero no array, porque os arrays começam do zero e vai incrementando 1 para cada posição. E while, enquanto i menor que ar.length, length é o atributo do nosso objeto array que nos dá o tamanho do nosso array. Então, enquanto i for menor do que o tamanho do nosso array, a gente pode vir aqui, a gente vai primeiro printar o nosso array. A gente vai printar o nosso array na posição pos. Aí, galera, foi mal. Como nós criamos a nossa variável posição com pos, aqui tem que ser pos. Foi mal. Aí, system.out.println array na posição que pos tiver. Só que, percebam para vocês verem, aqui, enquanto o meu pos for menor do que o meu array, ele vai printar a posição pos. Só que em momento algum eu estou alterando o pos. Eu tenho uma variável pos que vale zero. E até então, ela vai continuar sendo zero. Só que, como eu já estou dentro de um while aqui, eu posso vir aqui e colocar um pos mais 1. Aí eu vou atribuir isso ao nosso pos. E aí a gente printa. Isso aqui era para ser 1, na verdade. Para ficar mais bonitinho, né? Senão eu vou ficar esse questão. Aí, ó. A gente printou em uma linha, ln, cada um dos valores do nosso array. Entendeu? Por que a gente está fazendo isso? Porque, ó, enquanto pos for menor do que o tamanho do array, a gente printou e pos, que até então vale 0, é igual a pos mais 1. 0 mais 1, 1. Então isso aqui passou a valer 1. Aí a gente passou aqui de novo, aí ó, 1 mais 1, 2. Pos passa a valer 2. E ele vai repetir esse bloquinho aqui até que pos seja igual ou maior ao tamanho do nosso array. Como o pos, quando ele chegou aqui no 10 aqui, ó, e o pos, ele estava maior ou igual ao tamanho do array, que também é 10. E aí ele, tipo, desligou. Tipo, parei, não printo mais nada, entendeu? E esse é o laço while, beleza? Bem tranquilo. Percebam a semelhança com o negócio lá do liquidificador. Vocês colocaram as coisas lá no pote, ligou o botão de ligar. Enquanto while, botão ligado, rodar, entendeu? Aí, botão desligado, parou de rodar. Entendeu? É assim que funciona. Aí, beleza, ó, acabou. Esse aqui acabou. Agora a gente vai para um outro laço, que é o for. Como que funciona o for? For, em inglês, significa para. Então, tipo,
For each element, para cada elemento. Para cada elemento dentro de tal coisa, entendeu? Então, beleza, ó, a gente tem o nosso array aqui, beleza? A gente já tem o nosso... A gente tem o nosso array aqui com 10 elementos, nosso array tem 10 elementos. Como a gente sabe que vamos ver se eu tenho um exemplo para isso também, ó. Imagina o seguinte. Você tem um micro-ondas lá na sua casa. Aí lá no micro-ondas, lá, um dia você tá com fome, você não tá afim de fazer nada e tem um pote de miojo dentro do armário. Aí você pega esse pote de miojo, coloca no micro-ondas, aí você coloca lá, ó, sei lá, 2 minutos, 200. 200 é como se fosse um inteiro, beleza? Não é, mas é como se fosse um inteiro. Imagina que é um inteiro. 200, é um inteiro 200. Se você tem um pote que é um inteiro 200, um pote não, se você colocou o tempo 200, ele vai ter que ficar lá fazendo a coisa rodar dentro do micro-ondas e gerando calor ali durante 200 de tempo. Então, você tem a barra de 200 aqui, ó. Isso aqui é o tempo do micro-ondas. Aí, ó, ele vai ligar o micro-ondas lá dentro e vai ficar assim, ó. 199, 198, 197, 196, 195, até chegar lá no zero. Quando chegar lá no zero, seu miojo está pronto. Entendeu? Então, ó, esse array aqui agora, ele é o nosso micro-ondas. E esse micro-ondas aqui, ó, eu coloquei 10 segundos pro meu negócio ficar pronto. E o meu negócio vai ficar pronto em 10 segundos. 10, ou seja, 10 elementos. Se eu tenho ali 10 elementos e eu venho aqui, funciona mais ou menos tipo o while, mas a lógica por trás é parecida, mas é um pouco diferente. Por quê? Porque eu vou vir aqui, eu vou criar um index também, que podia ser um pos, podia ser um... O nome da variável não importa o nome da variável. O nome da variável importa do ponto de vista da sintaxe, assim, da gente poder ler. Mas do ponto de vista do sistema, não importa o nome da variável. O nome da variável é só uma identificação simples, legível para humanos. Então, tipo, aqui eu vou criar como i. Eu vou criar como, na verdade, vamos colocar aí, tempo. Não, vai ser i, vai ser i. E i vai ser igual a zero, porque os índices dos arrays começam em zero. Como os índices do array começam em zero, eu vou colocar aqui que essa aqui vai ser a nossa condição de parada. Qual que é a nossa condição de parada? Quando o tempo chegar a zero, não é? O micro-ondas ele vai contando o tempo de frente para trás, né? De trás para frente? De frente para trás. Ao contrário aí, ao contrário do tempo normal. Então ele vai... Como é que é? 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Até chegar no zero. Ou seja, a nossa condição de parada vai ter que ser i maior ou igual a zero. Eu tenho 10 elementos e o meu i é zero. No caso aqui a gente vai fazer o contrário, beleza? Como o meu i é zero, eu vou incrementar i até chegar no 10. Como que a gente vai saber... Na verdade não é essa condição não. Como que a gente vai saber aqui? A gente vai colocar aqui i menor do que o array na array length. Como o nosso i vai começar em 0 e a array length vai ser 10, vai ser, ó, i igual a 0 é menor do que 10, i igual a 1 é menor do que 10, i igual a 2 é menor do que 10, i igual a 3, e assim até chegar no 10. Quando ele chegar no 10 ele para. E aqui eu coloco o incremento de i. Por que eu estou fazendo dessa forma aqui? Isso é uma outra coisa que a gente podia mudar aqui também, ó. Que acontece? Aqui, ó, no nosso while, a gente, em determinado momento, a gente começou a incrementar aí também. Ou seja, a gente começou a adicionar 1 em pos, até que pos chegasse ao tamanho do nosso array. A gente podia colocar assim? Podia, só que olha o tamanhozinho desse espaço que a gente tem para digitar aqui. A gente tem que fazer as coisas ficarem mais simples, mais legíveis, coisas que cabem na tela, entendeu? Que a gente consegue ver, sem ficar arrastando barrinha para um lado para o outro. Como a gente precisa disso para a gente conseguir
ler melhor, entendeu? Fica mais compreensível para a mente humana, a gente coloca I++. I++ faz parte da maioria das sintaxes, da maioria das linguagens, para você incrementar em um inteiro. Então, em determinada posição ou determinado elemento, às vezes eu preciso incrementar só um. Eu preciso aumentar uma unidade nesse elemento. E essa sintaxe aqui é a forma mais simples, mais enxuta de você fazer isso, entendeu? Assim vai funcionar também? Vai funcionar também. Só que fica um pouco maior. A pessoa, quando ela olha isso daqui, ela demora alguns milissegundos a mais para conseguir de fato compreender o que está escrito nessa linha toda. Isso aqui não. Você demora alguns milissegundos a menos para olhar para isso e tipo, beleza, mais um. Entendeu? Outra forma da gente fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui seria colocar mais igual 1. Porque aí é como se eu estivesse fazendo exatamente o que eu estava fazendo ali, de uma forma um pouco mais simplificada. E a outra forma que a gente tem que fazer é assim, um I++. I++ sempre vai incrementar 1. Aqui eu ainda posso mudar e colocar, por exemplo, eu quero que pos se incremente de 2 em 2. Entendeu? Como o pos se incrementa de 2 em 2, eu vou printar a posição 0, a posição 2, a posição 4, a posição 6 e por aí vai. Perceba, a posição 1, 3 vai ficar de fora, entendeu? Não tem como elas aparecerem se eu estou incrementando de 2 em 2. Quando eu incremento de 1 em 1, aí vai aparecer todas. Eu podia colocar de 3 em 3 aqui. Nesse exemplo aqui, ele só vai incrementar de 1 em 1. Ele não vai incrementar nem de 2, nem 3, nem 4, nem 5 em 5. É 1 em 1. Porque não tem como você colocar um outro número aqui, tipo... Não adianta também você ficar enfiando mais no negócio. Se fosse você ficar enfiando mais assim, ia ficar complexo do mesmo jeito, porque eu ia ter que contar os mais pra saber de quanto em quanto que ele tá incrementando. Entendeu? Por isso que tem essas formas de você fazer a coisa funcionar. E voltando aqui, o que acontece? A gente tem o int 0, que é a nossa posição, e como começa em 0, a gente vai começar a incrementar aí até que ele chegue a ser maior ou igual ao tamanho do nosso array. Ou seja, i igual a 0, que é essa posição, i menor do que o tamanho do array, que é 10, e mais, entendeu? Beleza, fiz isso daqui, eu preciso copiar só a linha do nosso print pra gente colocar isso na tela. Por que ele tá quebrando, meu Deus? Digitei errado. Erros de sintaxe. Os famosos erros de sintaxe, mano. E aqui também tinha que ser I, ó. É bom prestar atenção nisso aqui também, tá? Porque isso aqui são erros que acontecem todos os dias. Então, tipo, percebam pra vocês verem, isso aqui é um tipo de erro, entendeu? Existem tipos de erro. Então, não consigo achar o símbolo, cannot find symbol, significa que você colocou alguma coisa ali que essa coisa não existe, entendeu? Então, o símbolo length escrito errado não existe. Existe o length escrito do jeito certo. Cadê? Aqui, ó. Entendeu? Outro símbolo que ele não foi capaz de achar foi o pos. O pos está comentado aqui, ó. Então, como isso aqui é um comentário, o código não executa isso. Isso aqui tá aqui só para estar aqui mesmo. Então, tipo, ele não criou a variável pos, então ele não consegue achar o símbolo pos, porque realmente não existe, entendeu? Cadê? Como é que... Beleza, printou. Compilei e ele conseguiu printar. Por quê? É igual eu estava explicando. I começa como 0. Enquanto I menor do que o tamanho do nosso array, incremente I mais 1, entendeu? E vai printando o array na posição I. I começou em 0. 0, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e por aí vai, entendeu? Esse sinal
tem algumas... faz parte de tabela verdade, a gente já explicou tabela verdade, mas tem umas coisas referente às validações que a gente faz aqui que são importantes também. Mas eu vou deixar pra gente explicar depois. Eu vou deixar pra gente explicar depois. Não vou misturar. Beleza, pessoal. Isso aqui também acabou. Agora a gente vai para as condicionais. Vou apagar até aqui. Não vou apagar não, vou deixar só comentado. E eu vou criar um int target aqui, que vai ser 7. E condicionais, né? Beleza. Em condicionais, existem algumas condicionais, mas tem umas que elas são mais úteis pra gente na vida real. Então, a gente vai usar aqui primeiro o if. A gente já viu o if, mas eu vou explicar de novo aqui rapidão. O if, ele valida se alguma coisa é verdade. Então, novamente, né? Tabela verdade. Se tiver chovendo, não vou sair de casa. Se não tiver chovendo, vou sair de casa. Entendeu? Uma forma mais simples de você entender, porque é assim que a sintaxe funciona, é: se tiver chovendo, não vou sair de casa. Se não, vou sair de casa. Se não, é a mesma coisa de se não estiver chovendo. Entendeu? Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Por exemplo, array na posição, por exemplo, sei lá, 4 é igual a target. Vamos lá, ó. O valor de target é 7. O valor do nosso array na posição 4 é esse aqui, A0, 1, 2, 3, 4. É 5. O valor da nossa posição array o valor do nosso array na posição 5, na posição 4, é 5. E o nosso target é 7. Array na posição 4 é igual a target? Não. Então a gente vai printar aqui. Não. Agora a gente vai colocar um else, que em português seria se não. Sim. Não, peraí, eu botei errado. Viajei, foi mal. Por que eu troquei aqui, ó? Porque que acontece? A gente está validando se um elemento é igual ao outro. E se a array na posição 4 for igual ao outro elemento que eu coloquei, que é o target, ele vai printar que sim, porque se ele validou isso aqui como true, eles vão ser iguais. Se o array na posição 4 não for igual a 7, realmente não é, ele vai validar isso aqui como false, vai cair um false aqui e ele vai entrar pra cá. Entendeu? Que é o else. Então, ó. Cadê o... Aqui. Não, porque realmente, array na posição 4 não é igual a target, entendeu? Esse é o if. Pra gente ter um critério de comparação aqui, por exemplo, a gente pode colocar um maior aqui. Beleza? E o outro que eu vou ensinar vai ser o switch. O switch. Como que funciona o switch? Vão ter momentos que na sua carreira de programador que você vai querer... Você tem valores fixos para cada coisa que você tem que fazer. Ou seja, toda vez que eu ver um 1, eu tenho que printar a mensagem olá. Toda vez que eu ver um 1, ó, vou deixar a instrução aqui, ó. Toda vez que eu ver o número 1, eu tenho que printar olá. Beleza. A gente sabe que toda vez que a gente vê o número 1,
a gente tem que printar a variável, o texto lá. Se eu sei disso objetivamente, e isso sempre vai ser assim, e tem outras coisas que também são assim, eu posso usar um switch. Por quê? A estrutura do switch dentro das linguagens normalmente é mais rápido do que você fazer um if-else. Então, se você tem a possibilidade de usar um switch e você de fato vai precisar alinhar um monte de validações, use o switch. Se você pensou assim, não, eu vou colocar um monte de if, else, if, else, if, else, else, if, else, mas você sempre sabe o que cada coisa tem que fazer, é melhor usar um switch, entendeu? Mas, de novo, se você tiver a possibilidade. Aí aqui no switch a gente vai receber um valor. Por exemplo, o valor que a gente vai receber vai ser o array na posição 4. O array na posição 4. O array na posição 4, ele é o nosso número 5. E a gente coloca isso aqui. E na sintaxe do switch, o que acontece? A gente vai ficar rodando esse 4 dentre as nossas condições até a gente achar onde ele se encaixa. Ou seja, troque 4, switch case, switch case. Case break. Eu vou printar. Default. Aqui é um olá. Beleza. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o valor guardado no meu array, na posição 4, e vou fazer um switch dele nas condições que eu tenho. Quais são as condições que eu tenho? Eu tenho uma condição, que é se ele for 1. Se ele for 1, eu vou printar o lá. Se ele não for 1, eu vou printar default, porque é como se eu tivesse caído no else. Se nenhuma condição for aceita e eu tiver um else, eu vou cair no else, entendeu? Se nenhuma condição que eu tiver dentro do meu switch for aceita, eu vou cair no default. Se tiver um default. Se não tiver um default, eu não vou cair em lugar nenhum. Então, aqui, reach in your file parsing. Ué, mas se não, será que eu tenho que fazer assim? Deixa eu ver. Olha só, eu esqueci a sintaxe do switch. Beleza, a declaração do switch ela tem esses chaves, né? Tem que ser com chaves, não é com 2 pontos. Mas os cases e o default são com 2 pontos. Aí o que acontece? Você tinha só uma condição aqui, que era o case. Você podia colocar aqui um case 5, que é a posição, o valor que a gente vai receber. E quando eu receber, toda vez que eu receber um número 5, eu vou printar estou na minha segunda condição armazenada no switch. Tome texto. Estou na minha segunda parará pão duro, entendeu? Por que eu caí aqui? Porque esse valor vale 5 e eu tô caçando um 5 aqui, entendeu? Quando eu cair no meu 5, eu vou cair aqui. Deixa eu pensar se tem mais coisa pra me ensinar. E ele caiu nesse default, não sei porque que ele caiu nesse default. Eu acho que ele entrou no switch e fez os dois, porque o default é o default, né? Ele é o padrão. E o padrão, ele foi e fez o padrão. Tipo, vou fazer o padrão também. Deixa eu trocar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer, mano. Fazer um teste. Façam testes, viu, galera? Aí ele sempre printa o padrão. Eu também não lembrava disso em Java. Mas, pessoal,
Por hoje é isso. Então nós vemos aí dois laços e duas condicionais. Beleza? Vai começar a ficar um pouco mais estranho as aulas daqui pra frente. Mas vai ser legal. A gente vai começar a ver uns negócios muito interessantes, muito mind blowing. E é isso, muito obrigado. Se inscreva no canal, dá o like. E é isso, é nóis.